寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual é o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se o Iraque tivesse ganhado a guerra contra o Irã? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí sim moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Senão não ia ter por que ter este quadro de teoria. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Acho que não lembro se eu já pedi o apoio, mas fica aí também. Bem, para quem não sabe, assim que o Saddam Hussein entrou no poder, aliás, minto, assim que ocorreu a Revolução Islâmica no Irã em 1979, no ano seguinte já deu treta entre o Irã e o Iraque. Mas por ter sido uma treta de fronteira, na verdade uma treta aí que não teve nenhum vencedor, não teve mudança de território, apenas pessoas empacotadas, né, não houve um vencedor. E com isso, né, o Saddam Hussein ficou totalmente endividado. Afinal, a Arábia Saudita, Estados Unidos, Kuwait, diversos países aí emprestaram dinheiro para sustentar a guerra, e do outro lado também. Mas o que aconteceu foi que, quando não houve resultado e o Iraque estava totalmente quebrado, o Saddam falou para os sauditas e para os outros ali perdoarem a dívida, mas isso não aconteceu. Então o Saddam se enfureceu e até rimou. Então o Saddam acabou invadindo o Kuwait, que resultou na Guerra do Golfo nos anos 90. E depois disso só foi ladeira abaixo até que o Saddam Hussein aí foi de base, tá? Foi empacotado. Mas como que seria se ele tivesse ganhado aí a guerra contra o Irã? Então é isso aí que nós vamos ver agora. Bem, vamos voltar aí até o início da guerra em 1980 e beleza, startou o conflito, o Iraque consegue invadir o Irã. E assim vai indo, essa treta vai indo, só que o Iraque ele vai focando muito mais no sul, mais precisamente no Khuzistão, no Khuzistão no Irã, né, que é uma área ali bem rica em petróleo. Então eles vão invadindo, lógico que conforme houve a Revolução Islâmica em 79, muitos apoiadores aí do Império Persa, do Mohammed Shah, eles pensaram: por que eu vou lutar pelo Ayatollah Khomeini, e sendo que ele deu um golpe de Estado? Então muitos dos soldados iranianos poderiam sim meio que combater um pouquinho, mas depois desertar e falar assim: eu combati, mas não consegui, entende? Então por isso aqui que nessa teoria o Iraque vai avançar com facilidade. Então, a partir desse momento, beleza, o Iraque vai se consolidando. E aí chegamos em 1985 e o Irã acaba se rendendo, né? Acaba vendo que o Iraque estava forte, com fortes aliados, e ele não iria conseguir tancar. Então, não iria conseguir ganhar, então ele acaba se rendendo. E um dos tratados é que o Irã acabasse cedendo o Khuzistão para o Iraque. Então, beleza, a partir desse momento, né, o Saddam Hussein ele acaba ficando com o Khuzistão do Irã, e ele acaba aí se consolidando no poder dentro do próprio Iraque.
E muitas pessoas iam ver ele como um deus, como um enviado de um mensageiro, até porque ele teria, tipo, basicamente ganhado já de um inimigo histórico do Iraque. E, além disso, ele ia ter pego ali uma parte do Irã para ele, uma parte bem rica em petróleo. E beleza, os países que ajudaram, aqui tem duas teorias, aqui já tem dois finais, aqui já tem um clave já, vamos lá. O primeiro final é o seguinte, né? O primeiro final é o seguinte, o Iraque, ele acaba se estabilizando, ele consegue pegar muito mais barris de petróleo para ele, e com isso ele acaba vendendo ali para o mundo, e ele consegue aí quitar sua dívida com a Arábia Saudita, né? Ele espera um tempo, fala que vai pagar, faz um sinal aí, faz uma parcela aí para dizer que, ó, tô pagando aqui. Então, ok, ele iria ficar consolidado no Iraque, ele iria, lógico, que perseguir muito mais opositores, ele ia ter muito mais apoiadores e lógico que curdos e outros aí que ele não fosse com a cara, ia de base, mas até então é problema, né, interno do país, nada que outro país possa se meter. Porém, eu não acho que esse seja o final, tá? O final canônico. Já o segundo final, nós retornamos aí a 1985, né, quando o Iraque ele acaba ganhando do Irã. Então, ele pensa, pô, nós ganhamos, né? Agora nós temos os barris de petróleo e já a partir desse momento o Saddam Hussein ele vai treinando mais o seu exército. Ah, esqueci de um detalhe, tá no final 1. Bem, o fato do Saddam Hussein ter se consolidado ali no Khuzistão não significa que o Irã não poderia ter problemas de fronteira e seguiria ali meio que um conflito eterno ali, Irã-Iraque, mas de fronteira e coisas esporádicas, nada tão duradouro. Agora, beleza, retornando aí ao segundo final. Bem, a partir do momento em que ele derrotou o Irã, ele vai se sentir muito mais confiante e vai se sentir muito mais forte. E de 1985 a 1990 ele vai reformando o país, vai reformando o exército, comprando novas coisas com outros países, enquanto a Arábia Saudita e coalizão que prestou uma grana para ele, vai cobrar ele, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ele simplesmente fala, não vou pagar, eu ganhei, eu tô forte e é isso. Então, em 1990 ele acaba invadindo, né, o Kuwait de novo, e com isso ele inicia ali a Guerra do Golfo, né? Só que dessa vez ele ia estar um pouquinho mais forte. Lógico que os outros países também iriam estar preparados, afinal, né? Eles iam ver que o Saddam Hussein conseguiu ganhar do Irã, eles iam ver que o Saddam Hussein estava reformando o exército, comprando coisas novas, então os países vizinhos eles iam ficar preocupados. E com isso, né, a Turquia poderia até mesmo se meter, mas não diretamente, né? não no início, e depois eles basicamente empurrar todos os curdos da Turquia para fazer um Kurdistão ali no Iraque, né? Falar assim, vinga seus parceiros aí que o Saddam empacotou com gás, enfim. Ele ia fazer a Turquia podia fazer basicamente isso, e também a coalizão, né, junto com os Estados Unidos, poderia sim, né, entrar em guerra com o Saddam Hussein, mas eu não vou fazer mapa porque ia ser muita coisa. Porém, uma coisa que poderia acontecer seria o seguinte, essa guerra ser um pouco mais duradoura do que foi, tá? Já nos anos 2000, lógico que eu já estou adiantando aqui, né, para as tensões e tal, então acredito que lá para os anos 2000, acredito que as coisas poderiam ficar um pouquinho mais sérias, porque o Saddam Hussein ia estar com petróleo, ia estar com armamentos, ia estar com novos caças. Tudo bem que o exército iraquiano não iria ser de qualidade, mas ele iria ser de quantidade. Então, eu acredito que isso provavelmente poderia assim acabar prolongando a guerra. E então, acredito que em vez de durar pouco, acho que duraria talvez uns 5, 6 anos aí de guerra contra o Saddam Hussein. Mas lógico que devido a ter uma coalizão gigantesca de basicamente todos os países do mundo contra o Iraque, eu acho que muito provavelmente, né, o final seria canônico, o Saddam Hussein ia de base de qualquer jeito, tá?
Esse é o final 2. E beleza, quais seriam as consequências? Bem, as consequências seriam que os Estados Unidos, né, eles iriam colocar um presidente pró-americano no Iraque, e contudo os Estados Unidos iriam também ter acesso ao Cuzistão, né? Não só necessariamente os Estados Unidos, mas os países aí da coalizão, principalmente os países da coalizão aí do Oriente Médio, Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Omã, enfim, né? Emirados Árabes Unidos, esses países aí. Então, a partir desse momento, esses países poderiam acabar ocupando militarmente o Iraque, principalmente a região ali do Cuzistão, né, que está literalmente dentro do Irã, e que poderia ser visto como uma provocação, né, no Irã. E uma outra coisa também que aconteceria no Irã, que o Irã não ficaria impune, seria que, independente do final bom ou do final que o Saddam vai de base, as coisas no Irã não seriam boas, né? Até porque existiria muita revolta interna contra o governo do Ayatollah. E eu não estou falando que... E eu não expliquei isso antes, né? Até porque o Ayatollah provavelmente não iria cair em pouco tempo, tá? Provavelmente iriam acontecer revoltas esporádicas até gradualmente aumentando o nível aí, talvez até para uma guerra civil. Tudo isso pelo fato, né, dele ter perdido o Cuzistão, consequentemente perdido barris e barris de petróleo. E não só isso, né, mas como pessoas ali acabaram virando mártires à toa. Então, eu também acredito que a partir desse momento seria muito mais fácil países que não gostam, né, dos xiitas acabarem sustentando ali grupos sunitas ou então qualquer outros grupos como alguns curdos ou então baluches, né, justamente para fazer uma oposição ali ao governo do Ayatollah. E falando em Balucha, acredito que até mesmo o próprio Paquistão poderia acabar entrando numa dessas, né, negociando com os baluches ali do Paquistão, falando, olha, o seguinte, eu ajudo vocês aí com armamento, seja com o que for, mas fazem o Baluchistão fora do meu país e eles podem pensar, não, beleza, o cara tá ajudando a gente a construir o nosso país, então vamos deixar o espaço dele aqui e vamos ali reivindicar o espaço no Irã. Então, provavelmente, além do Iraque estar todo quebrado, o Saddam Hussein ter ido de base, e o Iraque está sendo ocupado ali pelo uma coalizão americana, árabe, Jordânia, turca talvez, né, OTAN de um modo geral, isso poderia acabar significando também numa guerra civil do Irã, ou então unir o Irã todo trincado, né, com diversos países, aí, como por exemplo os curdos querendo independência, os baloches querendo independência, e eles, querendo ou não, conseguindo, né, devido ao fato do Ayatollah estar quebrado, a guarda revolucionária não ter sido levada a séria, ele não ter dinheiro para sustentar mais o Hezbollah, então com isso eles basicamente iriam estar quebrado. E lógico que, consequentemente, né, se ele não tivesse dinheiro para sustentar o Hezbollah, consequentemente o Israel, nossa, tinha esquecido, consequentemente Israel teria já dado cabo de uma boa parte aí do Hezbollah, imagina, né? Se com todo o investimento que o Hezbollah recebe, Israel, querendo ou não, deu cabo aí de uma boa parte dos caras, imagina se eles não tivessem investimento nenhum. E talvez até mesmo o próprio Hezbollah apanhasse ali para os soldados do Líbano, ou então por algum grupo doméstico ali do Líbano, em vez de ser um grupo, né, do Irã que estivesse governando ali, poderia talvez ali ter uma guerra civil como teve, só que dessa vez para tirar o Hezbollah de vez ali do poder ali, então evitar qualquer influência. Muitos proxies do Irã, como o Hamas, por exemplo, por mais que ambos também, né, não são tão amigos, né, um é sunita, o outro é xiita, eu acredito que não acabaria também conseguindo sustentar bastante, tá? Então eles teriam que buscar outras formas ali de governo, pedindo ajuda talvez para os Houthis, né, que seriam um outro país aí que ficaria sem investimento do Ayatollah. Então acredito que os grupos aí proxies, né, do Irã
acabariam recebendo menos investimento. Eu não estou falando que eles deixariam de existir, só estou falando que eles receberiam menos investimentos, tá? Afinal, quanto mais investimento, melhor. Já com o Irã todo quebrado, o Iraque todo ocupado, eles não teriam onde investir. E lógico que eu também não estou falando que o Iraque ia ser mil e uma maravilhas, pois diversos grupos insurgentes, né, contra a OTAN, contra os sauditas, contra os sírios, jordânios, eles poderiam sim, né, acabar fazendo diversos levantes, diversos ataques bombas pontuais ali em bases dos Estados Unidos, Alemanha, enfim, né, a OTAN como um todo. Os curdos poderiam também acabar brigando entre si, curdos comunistas, curdos democráticos, curdos mais conservadores, enfim. E lógico que, eventualmente, esses curdos reunidos ali no norte do Iraque poderiam também tentar ali se voltar contra a Turquia, o que provavelmente geraria ali mais conflito no norte do Iraque. Beleza? Enfim, né, querendo ou não, o Iraque ia se ferrar de uma forma ou de outra. Beleza? Enfim, eu espero, inscrito que pediu essa teoria, eu espero que você tenha curtido. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Enfim, peço a teoria de vocês também, eu demoro, mas eu faço. E por favor, quem puder compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou como a pessoa se identifica. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. E não se esqueça de seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais, o link vai estar aqui, inclusive servidor por Discord, o TikTok, lives todos os domingos, às 7 horas, beleza? E enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!